Shalom, queridos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Estamos aqui com o Salmo 143. Salmo 43, nós podemos ver que, diante do Senhor, qual homem pode ficar em pé? Confiante na sua própria justiça? O ensinamento bíblico deixa claro que somente o arrogante tolo faria isso, pois todos os homens humildes e sensatos reconhecem suas próprias falhas. Romanos 3, versículo 10, versículo 23. Salmo 53, versículo 3. Davi não era orgulhoso nem insensato, mas ele ainda tinha confiança da sua comunhão com Deus. O Salmo 143, ele apresenta de maneira equilibrada os temas da graça e da justiça do Senhor. Versículos 1 e 2. Em sentido, Davi queria ser ouvido, mas não visto. Ele buscava o socorro divino diante das perseguições que o afligiam e deixava que Deus ouvisse as suas petições. Mas Davi sabia que se Deus olhasse bem para a vida dele, encontraria falhas. Se Deus entrasse em juízo e Davi tivesse de se justificar por mérito, sua causa seria perdida. Ele reconhecia isso. Dos versículos 3 a 4, como vários dos salmos de Davi, este se situa no contexto de perseguição. Ele não achou forças em si mesmo para aguentar a pressão e assim buscou socorro divino. Há situações na vida nas quais só Deus é capaz de consolar e oferecer refúgio. Nos versículos 5 e 6, esses versos apresentam um contraste importante com o verso 2. Quando o homem examina as obras de Deus, ele fica admirado e procura se aproximar do seu Criador. Mas quando Deus examina bem as obras dos homens, ele vê as suas impurezas e se afasta das suas criaturas. Verso 7. Davi expressa a urgência do seu pedido. Ele reconhece a fragilidade da vida diante do perigo iminente e pede para Deus responder. É o mesmo tom que encontramos em Salmo 141, versículo 1. Versos 2, 8 e 11, Davi entendeu que a salvação vem exclusivamente de Deus pela graça divina. A resposta ao seu apelo não viria pelo merecimento de Davi, e sim pelo caráter de Deus. Nós vemos também nos versos seguintes, várias grandes orações na Bíblia se baseiam nas qualidades de Deus e não nas dos homens. Êxodo 32, 11 a 14, Daniel 9, de 4 a 19. Daniel, quase 500 anos quase 500 anos depois de Davi, quase 500 anos depois de Davi, mostrou esse mesmo entendimento quando orou. Daniel 9, 18. Se Davi fizesse suas petições na base da sua própria justiça, não teria esperança de ser ouvido. Qual então seria a diferença entre Davi e os seus inimigos? Se todos os homens são pecadores, por que Deus julgaria a favor de Davi e contra seus perseguidores? Esses mesmos versos esclarecem um ponto. Apesar da sua inabilidade de fazer alguma obra de mérito para satisfazer o justo,
Deus, Davi entendeu a necessidade de buscar conhecimento e de viver conforme a vontade do Senhor. Ele pediu para Deus ensiná-lo para que ele pudesse andar no caminho definido pelo Senhor. A diferença entre Davi e seus inimigos está na reação de cada um ao Senhor, na reação de cada um ao Senhor. Davi procurou andar conforme a vontade do Senhor, enquanto seus adversários se rebelaram contra o seu Criador. Essa distinção é a base do último pedido nessa oração de Davi. Nenhum de nós merece o favor de Deus, mas se não buscarmos andar conforme a vontade do Senhor, não teremos fundamento para fazer súplicas a Ele. Mesmo não merecendo, nós precisamos adorá-lo, precisamos ter confiança nele, porque se não for assim, de maneira nenhuma temos fundamento. Como você poderia ter coragem de chegar diante de Deus para falar o que Davi fala, se não fizesse como Davi fez, se não fizer como Davi fez? Você vê que todo tempo Davi confia no Senhor, busca adorá-lo, busca estar perto dele, na intimidade com ele. Então, esse Salmo 143 também está nos estimulando a viver desse jeito, porque Davi foi vitorioso em tudo, até na sua velhice, porque ele era um homem assim, ele buscava Deus, adorava Deus. Você vê a história de Davi desde quando ele estava por trás das ovelhas, no tempo quando ele foi encontrado para ser ungido rei, ele no meio daquelas ovelhas que eram cheias de defeitos, porque ele ficou justamente com a parte das ovelhas que eram cheias de defeitos, porque ele não era o queridinho do papai. Aí os filhos que eram queridinho do papai ficou com aquelas ovelhas boas que ficam naquele curral maravilhoso. Se você já estudou comigo bem antes, nos outros capítulos, nos outros livros, você já sabe sobre isso. Então Davi foi escolhido foi chamado como homem segundo o coração de Deus por isso. E nós devemos procurar imitar o exemplo dele. Imagine que Jesus Cristo foi chamado de filho de Davi. Então, nós precisamos ver os exemplos da Bíblia e seguir os exemplos que são positivos, que Deus não deixou nada escondido. A parte também do pecado de Davi, nós não vamos pegar. Nós pegamos somente a parte boa, que foi muita parte boa, muita coisa boa. Mas o pecado que ele cometeu também foi terrível. Nós podemos recusar de viver fazer o que Davi fez na hora que pecou. Ali ele estava fazendo algo que nós não devemos copiar. Em tempo de guerra, ele estava numa varanda, num terraço, numa parte do seu palácio, olhando o que não devia. Então, essa parte aí não é para nós copiar, mas você não vê Davi fazendo o tempo todo coisa errada. Ele pecou e deixou o pecado, e aquele que peca, confessa o pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então, que estejamos assim, não é? Procurando ver esses exemplos que Deus deixa na Bíblia, não é para a gente achar bonito, não, é para vivermos isso. Então, nós temos que ter essa confiança no Senhor, como Davi teve. Temos que ser um adorador, como ele foi. Temos que ser capazes de amar os nossos inimigos, de pedir a Deus para afastar os nossos inimigos, e não a gente ir vingar o inimigo. Aí não tem que vingar, a gente tem que orar pelos inimigos. Então, todos os salmos, a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e ele é um referencial para nós. Que nós estejamos sempre procurando fazer o melhor para Deus, porque a gente se aproximar de Deus com a vidinha comum não é agradável. Deus é misericordioso, mas é bom que a gente faça sempre aquele contato com o Senhor para termos aquela coragem, porque eu creio que aquele que não vive numa intimidade como Davi vivia, não sente-se tão vontade de falar com Deus, de colocar todas as suas dificuldades, suas aflições, pedir a Deus para livrar dos inimigos com tanta facilidade como Davi teve, porque você tem alguém que você está acostumado a tratar bem, o que, é que você faz? Tem facilidade de chegar até essa pessoa. Se você tem um amigo que você trata bem na hora da necessidade, você pode chegar até ele, porque você sabe que tem confiança para isso. Então, Davi tinha Deus como um amigo, ele estava o tempo todo íntimo de Deus. Então, na hora de pedir a Deus as coisas, ele não teve dificuldade. Então, sejamos assim como Davi, que possamos, a qualquer dificuldade,
chegar perto do Senhor, se aproximar dele, ir para o lugar secreto, derramar nossas lágrimas diante dele e pedir o socorro dele, adorá-lo, porque foi assim que Davi viveu e é assim que nós devemos viver. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.